Mário, eu gostaria que você, como diretor do CIESP, falasse um pouquinho mais sobre o CIESP, os benefícios de ser associado, o que o CIESP faz, fala um pouquinho da história. Queria primeiro agradecer a oportunidade de estar na feira, parabenizar você e a diretoria por essa segunda edição aqui com o CIESP no processo da liderança, né, que eu acho importante. Esse é o papel nosso como entidade, apoiando as indústrias em feiras, em negócios e ações que, na verdade, melhorem a produtividade da indústria, né? Então, em primeiro lugar, quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui e, em especial, a você, que a gente tem uma relação junto com os outros 41 gerentes do Estado de São Paulo, né? Então, eu fico feliz. Eu vou falar um pouco do CIESP, ele é muito amplo, né? O nosso departamento, ele constitui hoje de 42 regionais no estado de São Paulo, que hoje a gente tem empresas associadas em mais de 300 municípios, né? Somos hoje mais de 8 mil associados, somos a entidade mais representativa no mundo, superando uma entidade americana, né? Então é a maior representatividade industrial do mundo, né? E a gente tem um trabalho muito forte hoje através do presidente Rafael Servoni, né, que é o nosso presidente, e em cima disso ele traça um perfil de um trabalho do CIESP em 3 eixos, né? Então a gente tem o que a gente chama da representatividade, que é o trabalho maior, onde o presidente atua em diversas frentes. É um trabalho quase que invisível, porque não é como uma indústria onde você vê um produto, né? Mas ele é que está sempre em linhas de frente em Brasília, o governo do estado, municípios, né? E os municípios em especial, os diretores regionais cumprem muito bem esse papel, né? Mas o presidente Rafael tem um trabalho muito forte da representatividade, pelo fato que assim ele entende qual é a angústia do empresário, o que na verdade é necessário para que ele esteja mais competitivo, que ele possa vender mais, que ele possa estar participando de mais eventos e o produto dele estando em maior número de lugares. Então, a grande linha principal do CIESP é defender os industriais perante essas governanças na área federal, estadual e regional. A gente vai para uma segunda linha, que é o relacionamento, e essa linha muito bem feita pelos diretores e pelos gerentes, onde, na verdade, o empresário hoje ele precisa de uma ação junto ao prefeito da cidade onde está a regional, qualquer cidade sob sua jurisdição, um apoio junto a um órgão tipo uma CETESB, um SEBRAE. Então o CIESP tem esse papel importante nesse relacionamento de fazer esse papel, e a gente faz muito bem feito, né? Ver o trabalho que você aqui junto com a sua diretoria fazem, junto com o conselho, faz aqui em Indaiatuba, né? E aí nós vamos para a terceira linha, que é a linha dos serviços, né? A linha de serviços a gente tem dois lados, os serviços que são oferecidos pela sede, são desenvolvidos produtos como liminares, como o departamento de meio ambiente, tecnologia, economia, infraestrutura. Então a gente tem esse colchão maior para ajudar a atender dentro dessa entidade. E o outro trabalho é aquilo que a gente fala que está na regional. Então dar oportunidade do empresário receber um outro empresário, você ter um serviço específico na sua região que atenda aquela indústria, né? Então, assim, são as frentes estratégicas hoje, né, que a gente define como a missão, os valores nossos, isso que é o mais importante hoje. Então, onde o industrial estiver, o CIESP vai estar, né? Legal. Então, acho que isso é um resumo muito rápido do que somos nós. Muito bom. E o que as pessoas, às vezes, eu percebo que confunde um pouco ou mistura, é o CIESP com o FIESP, que é um parceiro, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa diferença, né? A federação, ela é acho que hoje 136 sindicatos patronais, né? Que são os sindicatos patronais que vão também atender indústrias associadas dentro do seu sindicato, né? E aí tem a federação também, o presidente da federação, ele é o presidente do conselho do SESI e do SENAI e do Instituto Roberto Simonsen, né? Então ele trabalha em cima de contribuições, essa parte, né? O CIESP ele tem uma outra linha, e assim a gente tem um trabalho junto em Prudente, em Marília,
no sistema central valores. Sim. E quais são valores? Que, na verdade, eu estou defendendo a indústria, né? Eu estou mostrando numa questão do ICMS que a nossa discussão junto ao governo do Estado, para que não aumente os percentuais de ICMS, é para que a indústria possa ser mais competitiva, para que a indústria não deixe o Estado de São Paulo, para que ela possa ter a contratação dessa mão de obra, né, para que ela possa desenvolver, comprar suas máquinas. Então, o CIESP, ele, todo dia, você levanta e deita, mostrando que nós temos uma importância para, na verdade, a indústria. Porque se a gente não atender essa indústria, ele não tem por que, na verdade, enxergar esses valores em nós. Sim. Eu sempre falo muito uma comparação. Uma coisa é você ter uma indústria onde você, quando vai fazer um negócio, você vê aquele produto. Nós, na verdade, ninguém nos vê, mas a gente está em todos os lugares. Então, acho isso que é importante. O CIESP é hoje uma entidade que eu falo da maior qualidade que tem para o industrial e ele se associando, ele pode ter a certeza que esses valores que eles vão enxergar em nós vão ter todos ser cumpridos dentro do associativismo que ele terá conosco, né? É muito bacana, né? Porque o departamento jurídico em específico, Sim. né? Ele é muito forte, mesmo com as ações do Estado quanto federal, né? Sim. Você vê, você atua em várias frentes, assim, por isso que eu falo. É uma liminar que às vezes as pessoas falam assim, mas eu estou sendo beneficiado, mas isso foi um trabalho todo articulado do presidente, do diretor, de um corpo jurídico da casa, entendendo que aquela demanda ela vai atender toda a cadeia industrial, seja alimentos, seja máquina, seja alguma coisa. Isso que é importante do CIESP, nós somos multissetoriais. Sim. A gente não atende só um setor, a gente está em todos os setores que plásticos, né? Tudo que é transformação é indústria, né? Isso, eu acho bacana quando a gente fala da padaria, por exemplo, né? Sim. A padaria é indústria. Padaria é indústria, é uma indústria. Então isso daí é que é importante a gente falar assim, mas ele faz pão, mas é uma indústria de panificação, né? Então, e hoje a gente tem uma cadeia de padarias associadas muito grande, né? Então, e uma coisa interessante, 5% do nosso quadro associativo são das grandes empresas, as multinacionais. Então, todas as montadoras, empresas importantes como Caterpillar, né? Empresas no setor como Matão, no setor de agronegócios, tudo, estão todas conosco, né? E aí uma coisa que eu falo assim, ela é mais relevante, 80% do nosso quadro é de micro e pequenas empresas. Então eu estou junto daquele pequeno industrial e eu falo como experiência, hoje ele começa numa garagem, amanhã ele vai ser uma PPA de Garça, né, que é uma empresa que é um quarteirão, e ele começou numa garagem. Estou falando um exemplo, mas quantos tiveram uma ideia e cresceram? E esse crescimento hoje é onde a gente tem que estar ao lado dele desde quando ele começou. E hoje ele grande, ele enxerga todos esses valores nossos. Benefícios. E até para citar um exemplo muito interessante, um dia a gente teve uma ação de uma liminar da CETESB e o empresário ele falou assim, eu vou pagar anos e anos vocês, porque só o que eu consegui, que na verdade as pessoas, não, o que é a liminar da CETESB? É onde ele pagava toda a área e hoje ele paga só a área industrial. Isso daí não é visto, mas é uma ação que nós estamos trabalhando. E essa liminar a gente está trabalhando numa linha que ela fique melhor ainda para as empresas, né? E isso na hora que ele põe na ponta do lápis, ele vai pagar 10 anos do CIESP. Não tem preço, né, na verdade. Não tem preço, né? São ações que não têm preço. Isso que é importante e que às vezes a gente não tem como mensurar ou mostrar, né? A gente não mensura, não está no CRM. Ela está naquele trabalho que você faz aqui muito bem feito, que a diretoria faz, que o conselho faz, que os outros diretores que passaram fizeram. Então é um trabalho que você identifica aquela ação e você vai atrás. Pode resolver por aqui, pode resolver por São Paulo. Às vezes nós temos um escritório em Brasília, que quantos empresários não vão a Brasília e precisam de um ponto de apoio? Sim. Então, assim, a gente fala assim, mas o que é o CIESP? Eu falo sempre assim, o CIESP é tudo. Ele é o brilho dos olhos do industrial. Da indústria. Tá bom. Obrigada, Mário. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, visitar a feira, né? E que outras feiras venham. E nós temos um projeto agora de fazer uma feira estadual baseado nesse trabalho, né?
de realmente fazer crescer e dar oportunidade para toda a indústria do estado de São Paulo. Muito bom. Eu te agradeço de Contem coração. comigo para o próximo projeto. Já contamos. Então, obrigada. Obrigado. E a gente espera vocês aqui na feira. Obrigado.